Olá pessoal, passando aqui para dar mais uma palavra para vocês. Hoje nós estamos conversando e refletindo sobre a questão das crianças, e algumas crianças são muito retraídas e outras são mais desafiadoras. E a gente falando o quanto nos preocupa as crianças que às vezes não questionam, as crianças questionadoras, as crianças que a gente às vezes fala desafiador, são crianças que com certeza vai ter grandes possibilidades de liderar outras pessoas. Então, assim, serão adultos mais bem resolvidos. Então, se você tiver aí em casa uma criança que questiona, uma criança que pergunta, responda tudo que puder. Quando não souber, não minta para ela. Fala, eu não sei, mas eu vou descobrir, depois te respondo. Assim, sempre seja sincero com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, porque eles quando eles buscam uma conversa, eles querem saber de uma resposta. Se você não tiver uma, então não fale algo que não saiba, tente buscar saber. Porém, assim, uma coisa que a gente vê que precisa muito é que todos os adultos se conscientizem disso, que a criança ela é uma esponjinha de conhecimento que está buscando. Então, assim, todos os adultos que estiver por próximo da criança, conviver com a criança, tem que cuidar da forma que fala, se não falar palavras que não deve, para que a criança não venha repetir. Tem formas de agir perto dessas crianças, porque por mais pequenas que sejam, elas ficam com essas imagens gravadas no seu inconsciente, na sua mente. E às vezes você pensa assim, não, mas não entende nada. A criança entende, ela entende e replica. Ela aprende muito fácil com o adulto. E uma questão assim que às vezes me preocupa também é a questão assim que fala, o educar é a família, ensinar é a escola. Claro que a educação que a escola oferece é o ensinar. O ensinar a respeitar o colega, não fazer isso, não fazer aquilo. Mas quando se fala para o pai sobre a educação da família, ele já pensa que o educar seria bater, seria, não sei, até uma agressão, né, verbal, alguma coisa assim. E deveria ser diferente, deveria ser conquistada essa educação. Porque as crianças de hoje, nós temos as crianças muito inteligentes. E nós temos que desenvolver essa inteligência e isso não ser malefício para elas, é benefício. Então, ensinar elas que quando elas obedecerem, quando elas fizerem aquilo que precisa ser feito, que isso vai ser gratificado, mas elas têm que ter algo a perder. Porque se elas passeiam com você esse final de semana, se elas andam de bicicleta com o pai, com a mãe, passeando, não uma ida para a mãe passear, mas passear com a criança. A mãe senta no chão, brinca de casinha, o pai tira um tempinho para brincar de bola, ou de pipa, ou até mesmo de carrinho com o seu filho. Ele vai conquistar algo que daí quando a criança vai gostar. E aí o pai vai falar assim, olha, se você não se comportar, então tal dia eu não vou brincar contigo, tá? Porque você precisa se comportar. Naquele dia pode até não brincar, mas não esqueça do outro dia brincar. Então assim, a palavra do adulto, ela tem que ser sim ou não, e não pode passar disso. Senão a criança ela não vai acreditar. E aí a questão assim, às vezes fala assim, educar, já pensa, vou pegar uma vara, vou pegar uma cinta, vou te pegar em casa. São crianças, estão aprendendo, então assim, que precisa ser feito é conquistar para poder conseguir ter um diálogo, para ter uma troca. Então assim, eu vejo assim que às vezes é passado para outras pessoas essa função e as pessoas não estão dando conta, porque se não é a mãe ou o pai, talvez só tenham um cuidar, mas assim, um cuidar muito fraco, porque o cuidar também é brincar, o cuidar também é proteger, o cuidar é tudo que relaciona a vida da criança. E as nossas crianças, nós temos que pensar assim, nós estamos preparando eles, porque serão nossos governantes, serão nossos médicos, serão nossos deputados, serão nossos presidentes da república, serão o nosso futuro do país. E esse futuro tem que ser cuidado com muito zelo, com muito cuidado. São joias preciosas que precisam ser lapidadas com muito jeito, não no fogo, não na ferramenta brava, tem que ser lapidado com amor, com carinho, com diálogo, com passeio, com brincadeiras, resgatando uma criança dentro da gente para que possamos criar umas crianças e uns adultos felizes, para que possamos depois, futuramente, sermos avós de crianças felizes e assim sucessivamente, mudar um pouco mais essa geração que está muito na tecnologia. A tecnologia ela veio para ajudar. Foi necessário a tecnologia, só que assim, a tecnologia está afastando as famílias. Então assim, tem famílias que estão presentes dentro de casa e estão ausentes na vida um do outro.
Então é necessário que a gente olhe mais um para o outro, desligue o celular à noite, converse um com o outro, esteja participando mais da vida do outro, principalmente das crianças, estar conversando com eles, estar brincando com eles, estar interagindo com eles. Então, assim, fazer uma roda de conversa, pegar uma leitura legal para ler, fazer algo em família. Muitas famílias nem almoçam mais sentado na mesa, porque é a questão do tempo. Então, assim, não é uma crítica, é uma avaliação do que as famílias estão um pouco disfuncional e as crianças estão sofrendo com isso. Se nós pensarmos que quem vai cuidar de nós mais tarde vai ser esses médicos que vão se formar, essas enfermeiras, quem vai ser nossos políticos, vai ser essas crianças. É uma geração de crianças que está vindo aí, que precisa ser cuidada agora, para que amanhã nós possamos ter crianças saudáveis, adultos saudáveis, cuidando da gente, porque nós já não vamos estar mais com a habilidade de estar cuidando, nós vamos chegar um momento que a gente precisa talvez ser cuidado. Então é necessário que a gente cuide muito bem, com carinho, com zelo, com amor, para que quando chegar a nossa vez de ser cuidado por eles, que nós possamos ser cuidados com amor, carinho e zelo. Então a minha dica de hoje é lembrarmos que há uma lei que fala que o primeiro dever é da família, o segundo dever do Estado. Estado significa município, Estado, a questão da educação e do ensinar. Mas no caso do Estado é mais o ensinar, né? Ensina, direciona, seja mediador, que no caso daí vem os professores e outros profissionais. Porém, a família é o educar, mas o educar em troca, com carinho, conquistar para poder educar. Então, assim, fica a dica aí para vocês, espero que gostem da minha reflexão de hoje. Estava muito afim de falar sobre a questão de criança e eu falei que no meu canal ia acabar falando sobre educação, sobre família, sobre também, às vezes, alguma coisa da Bíblia, porque é o que eu sou, estou passando aquilo que tenho, aquele conhecimento que tenho. Vou estar buscando mais informações também, mas, assim, algo que estava me deixando um pouco, assim, aflita, porque eu vejo, assim, o quão carentes são as crianças do brincar, e brincar com a família também. É necessário que a família sente, ouça esses jovens, esses adolescentes, converse com eles. Muitas vezes eles têm necessidade de conversar, falar, talvez até acusar você adulto, mas e daí? Ouça, faça uma escuta ativa, uma escuta respeitosa. Depois de ouvir, depois que a pessoa desabafou bem, um adolescente, uma criança, aí você fala assim, agora é minha vez. Fale 2 ou 3 frases que seja assertiva, frases de respeito e frases de que, olha, estou aqui, sempre vou estar para te cuidar, para te abraçar, te acolher. Talvez não possa mudar essa situação, se for a sua situação financeira, mas estou lutando para isso. Creio num futuro melhor, porque nós temos que crer num Deus que pode nos dar um futuro melhor, tanto para nós, quanto para nossos filhos, para nossos netos. E seria isso. Minha dica de hoje é: brinque mais, resgate a criança que está dentro de você e brinque com o seu filho, com o seu neto, com a criança que estiver próximo de você, brinque, sente no chão, se suje de tinta, se suje junto com essa criança para resgatar a criança que é em você, para fazer com que a vida dessa criança, as memórias afetivas, sejam alegres e felizes. Muito obrigado e até a próxima.